Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Nós vamos iniciar hoje a nossa atividade no modelo remoto do programa Amigo do Carroceiro. Meu nome é Joandes, sou atualmente coordenador do programa Amigo do Carroceiro e eu gostaria já de antemão agradecer ao Samuel ter aceito o convite de falar um pouquinho para nós sobre dor, analgesia em equinos e também de agradecer a presença dos demais, em especial o professor Dietrich, que está aí também nos prestigiando. Vou fazer uma breve apresentação, então, do Samuel. O Samuel possui graduação em Medicina Veterinária e mestrado em Ciência Animal, com ênfase em Anestesiologia Animal pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, onde ele atualmente também é doutorando na mesma área e também professor colaborador da disciplina de Farmacologia. Samuel, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite e te deixo bem à vontade para a sua palestra. Então, está com a palavra. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, professor. Queria, antes de começar a palestra, agradecer ao convite feito pelo professor Joandes. Sempre quando eu acabo fazendo uma palestra ou alguma apresentação, sempre acabo pensando em escolher sempre um tema que me desafie, que me leve a aprender alguma coisa. Eu acabo, no meu mestrado, doutorado, trabalhando mais com a parte de avaliação hemodinâmica, a parte de dor e analgesia, mesmo que sejam em pequenos ou grandes animais, é uma parte que, não digo deixo de lado, mas não é uma área muito afim minha, que eu estudo tanto assim, vou tão a fundo, e escolhendo esses temas eu acabo sempre me desafiando a estudar e sempre aprender coisas novas, Então, fazer essa palestra para mim também foi um certo aprendizado, E confesso que foi até mesmo um pouco desafiador, fazer essa palestra no início, porque como a gente vai ver mais para frente, são detalhes muito sutis que vão te dizer se o equino ele está ou não com dor ou com analgesia, no caso. E algo que eu acabo percebendo com relação ao currículo da medicina veterinária, pelo menos quando eu me formei, é que essa parte de avaliação álgica ela é bem deixada de lado, onde logo que o profissional cai no mercado de trabalho, ele se depara com alguém perguntando, tá, e aí, esse cavalo tá com dor ou não tá com dor? E aí é onde ele vai entrar na dúvida, ficar naquela incógnita de como avaliar a dor. Então, nessa palestra, nesse tema, dor e analgesia equinos, é um tema bem abrangente. E eu acabei pensando e traçando uma palestra mais com a parte de avaliação de dor do que com a parte de tratamento de dor. Porque a parte de tratamento da dor, consequentemente, os alunos veem em farmacologia, os alunos veem em anestesiologia, eles veem essa parte em algumas cadeiras ao longo da faculdade. E a parte de avaliação álgica, ela é um pouco mesmo deixada de lado dentro da grade curricular da medicina veterinária ao longo dos cursos, ao longo do curso, correto? Então, antes da gente começar a falar, propriamente de avaliação e no final da palestra sobre o tratamento da dor, a gente vai lembrar um pouco da fisiologia, de como que essa dor ocorre, Então, primeiro, então a gente tem um animal rígido, um animal sem dor, e a gente vai existir algum estímulo, seja mecânico, seja elétrico, seja um estímulo químico, em alguma parte desse animal, E esse estímulo mecânico, esse estímulo elétrico, esse estímulo químico, ele é um estímulo nocivo, E esse estímulo nocivo, ele vai ativar fibras que elas não sentem o toque, elas são ativas, essas fibras, quando elas sentem esse estímulo nocivo, seja ele de caráter químico, seja ele de caráter elétrico, seja ele de caráter térmico, Então, essas fibras, elas ficam normalmente dormentes, por isso que a gente normalmente não sente dor. Quando elas são ativadas, por algum estímulo que eu citei anteriormente, a gente vai ocorrer o processo de transdução. Como é que é esse processo de transdução? O processo de transdução nada mais é do que transformar esse estímulo de algum caráter em um estímulo elétrico. Então, normalmente quando a gente tem uma lesão celular, a gente vai ter a liberação de diversos mediadores inflamatórios, íons H+, ATP, prostaglandinas, bradicininas, eu não vou citar todos aqui, mas são diversos mediadores inflamatórios que vão ativar
essas fibras nociceptoras, né? Essas fibras nociceptoras vão ser as fibras A delta e as fibras C, né? E essas fibras nociceptoras vão transmitir, aí vai ocorrer o processo de transmissão da dor. Vão transmitir esse processo doloroso para a medula espinhal, mais precisamente para o corno dorsal da medula espinhal. Beleza? E no corno dorsal da medula espinhal, lá, onde vai ocorrer a primeira sinapse, que a gente vai chamar de modulação, aonde a gente vai ter a organização desse estímulo nocivo na medula, né? E após essa modulação, a gente vai ter a decusação, né? Que ela vai passar para o outro lado da medula, e após a decusação, a gente vai ter a projeção, que nada mais é do que um envio desse estímulo pro sistema nervoso central. E lá no sistema nervoso central é onde a gente vai ter a percepção, onde a gente finalmente vai perceber da onde que está vindo essa dor, beleza? Então aqui a gente tem alguns processos. A transdução seria a transformação desse estímulo de algum caráter em um estímulo elétrico. A transmissão seria a transmissão desse estímulo nocivo para o corno dorsal da medula espinhal. No corno dorsal da medula espinhal, onde a gente vai ocorrer a modulação, e depois da modulação, onde a gente vai ter a projeção, que é o envio desse estímulo para o sistema nervoso central, e lá no sistema nervoso central a gente vai ter a percepção, beleza? Aqui no corno dorsal da medula espinhal, quando a gente tem essa modulação, a gente tem a liberação de alguns neurotransmissores, né, principalmente o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, substância P, né, que é um outro neurotransmissor excitatório, que vão ativar alguns receptores. Mas eu chamo mais atenção de tudo isso daqui, que levem essa mensagem para casa, é o receptor NMDA, N-metil-D-aspartato. Né? Por quê? Por que eu chamo a atenção desse receptor? Porque a gente tem um fármaco utilizado como analgésico que vai bloquear este receptor aqui, beleza? Então, aqui na medula espinhal é onde ocorre essa liberação, principalmente de glutamato e substância P, quando esse estímulo chega, e onde a gente vai ter a liberação, a ativação desse receptor N-metil-D-aspartato. Algo muito interessante, né, que todo mundo aqui já deve ter passado, ter batido com o dedo na quina de algum móvel, alguma coisa assim, ter sentido uma dor, e a primeira reação que tu tem é colocar a mão no lugar e ficar massageando, assim, passando a mão. Por que intuitivamente a gente faz isso? Porque quando a gente faz essa massagem, esse toque, a gente acaba ativando uma das fibras A-beta. Né? Essas fibras A-beta, quando elas chegam aqui na medula espinhal, elas acabam, digamos assim, inibindo todo esse processo de modulação. Então, o toque, né, tudo que acaba tocando o animal e tal, e acaba reduzindo a dor, é por causa dessa ativação que ocorre nessas fibras A-beta, beleza? Claro que aqui é algo bem sucinto, bem por cima, né? Existe muito mais coisa para se falar sobre a fisiologia, sobre a fisiopatogenia da nocicepção, do processo álgico, mas acho que para a aula isso daqui é importante, para a palestra, né? Isso daqui é importante. E ele é importante porque em cada ponto desses, na transmissão, na transdução, na transmissão, na modulação e na percepção, a gente vai ter diferentes fármacos atuando. E hoje em dia se preza muito pelo que se chama de anestesia multimodal, que é uma analgesia, né, por diferentes mecanismos de ação em diferentes pontos da dor. Então, quando a gente pensa num protocolo analgésico, a gente sempre pensa em bloquear esses diferentes pontos da dor, na transdução, na transmissão, na modulação ou na projeção. Beleza? Algo muito importante também de saber é o conceito de alodinia e hiperalgesia. São dois conceitos, né, que estão relacionados aí à dor. E a alodinia nada mais é do que aquele estímulo que não era nocivo. Então aqui eu tinha um estímulo que não gerava nenhuma intensidade, nenhuma resposta, normalmente, né, quando a dor é fisiológica. Então eu tinha um estímulo que não gerava nenhuma resposta. Mas agora, como se trata de uma dor patológica, porque foi secretado diversos mediadores inflamatórios, né, como é uma dor patológica, esse estímulo que não era nocivo acaba se tornando nocivo. Né? Então, é aquele negócio de você tirou aquela pelezinha da ponta do dedo, antes não era nocivo tu tocar na pele ali, beleza? Mas agora é nocivo, né? Dói tu colocar o dedo ali perto, beleza? Isso é alodinia, né? E a gente tem o conceito de hiperalgesia. O que é hiperalgesia? Hiperalgesia é aquele estímulo que normalmente ele é nocivo, né? Então a gente tem um estímulo dessa intensidade aqui, o animal responde desta forma aqui, então é um estímulo nocivo, só que o animal vai responder de uma forma muito maior.
né? Muito mais exacerbada. Normalmente, a allodynia ela vai estar relacionada a um processo de sensibilização primária, que é aquela sensibilização que vai ocorrer devido aos mediadores pró-inflamatórios. O conceito de hiperalgesia, ele normalmente vai estar relacionado a uma sensibilização central, que vai ocorrer no teu sistema nervoso central, algo mais uma dor crônica, né? Então, tipo, é normal que cirúrgica cause dor, só que naquele paciente que já foi incisado cirurgicamente tantas vezes, a incisão cirúrgica vai causar mais dor. É porque o sistema nervoso central dele sofreu um processo, né? E acabou, digamos assim, sofrendo esse processo de sensibilização central, beleza? Novamente, repito, isso daqui, existe uma aula só para falar sobre isso, né? Então, são coisas básicas, mas que fazem sentido ao longo do que a gente vai discutir aqui. Então, como que a gente vai reconhecer a dor nesses pacientes? Bom, primeiro de tudo, vocês devem imaginar escalas, né, para o reconhecimento dessa dor. Vocês devem estar olhando para esse slide pensando, putz, agora o Samuel vai ficar falando escala por escala. Na verdade, o que eu quero que vocês atenham nesse slide é o número de escalas existentes na literatura para o reconhecimento da dor em equinos, beleza? Eu quero que vocês se atentem nesses slides que, basicamente, essas escalas são feitas, né, e são desenhadas para casos clínicos específicos, né? Por exemplo, essa primeira aqui que foi desenhada lá em 1985, para animais com cólica, né? Esta outra aqui, desenhada em 2003, é para animais com sinovite induzida por LPS, beleza? Então aqui, observem que cada escala dessas, ela acaba pegando uma condição clínica, né? E quando a gente se depara com a rotina clínica de um hospital, a gente não pode ter uma escala para um paciente com cólica, uma escala para um paciente com laminite, uma escala para avaliação de dor no pós-operatório de castração, uma escala para avaliação de dor no pós-operatório de ovarectomia. A gente não pode ter esse tipo de variabilidade no quesito de escalas de avaliação de dor, correto? E muitas dessas escalas aqui desenhadas, né, eu acabei pegando algumas, por exemplo, esta daqui, ela acaba tendo na sua avaliação parâmetros fisiológicos. Todos vocês devem imaginar que um animal com dor, ele tem aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, aumento de temperatura retal, redução nos borborigmos, redução na motilidade intestinal, né? Então, vocês devem imaginar que o animal com dor tenha isso. Mas eu pergunto para vocês, um animal com cólica chocado, ele vai ter essas mesmas características. Não necessariamente esse animal com cólica chocado está com dor. Obviamente ele vai estar com dor, mas são fatores de confusão ao longo da escala. Então, hoje em dia, se pensa numa escala de dor que não tenha peso esses parâmetros fisiológicos. Obviamente, esses parâmetros fisiológicos, eles vão te indicar alguma coisa, seja um paciente chocado, seja um paciente com dor, eles vão se alterar no paciente com dor. Mas notem que a elevação da frequência cardíaca, a elevação da frequência respiratória, a elevação da temperatura, a elevação da pressão arterial, são parâmetros muito subjetivos quando a gente pensa em avaliação de dor, né? E outro ponto-chave é o tempo que você leva para executar essas escalas. Normalmente essas escalas aqui, elas são executadas no intervalo de 10 a 15 minutos. Se você pensa numa rotina de um grande hospital, que atende, sei lá, 10, 15 cavalos por dia, você tem que avaliar a dor deles 2, 3 vezes por dia, esse tempo é um tempo relativamente longo, né, que você tira do seu dia, né, não seja um tempo longo, mas é que no somatório ele acaba sendo um tempo inconveniente, né, numa grande rotina hospitalar, para avaliação de dor, né? Então, imagina todo cavalo você tem que ir lá, aferir frequência cardíaca respiratória, pressão arterial, temperatura, intestinais, tudo isso, aquele cavalo simplesmente para... E também essa avaliação acaba gerando um certo estresse animal. Então, hoje em dia, né, já que esses parâmetros fisiológicos são um pouco confusos quando se trata de avaliação de dor, já que a gente tem N escalas, diversas coisas aí, né, em diversas situações clínicas, quais delas que eu vou me guiar e me basear? Hoje em dia, né, o que é importante que vocês saibam são reconhecer os comportamentos de um equino com dor, beleza? Então, a avaliação comportamental do equino acaba sendo muito importante.
E por se tratar de avaliação comportamental do equino, o comportamento dele, normal, ele acaba sendo importante também para que você reconheça a dor nesse paciente, beleza? Então, se é um cavalo que você já conhece ele de longa data, já atende ele há bastante tempo, isso acaba sendo mais fácil, né? Reconhecer o comportamento normal dele. Mas se não é um cavalo que você não atende há um bom tempo, é a primeira vez que está atendendo, isso acaba sendo mais complicado de reconhecer, né? Então, o cavalo também tem a diferença entre o cavalo que é estabulado e o cavalo que é solto no pasto, né? Ele também vai ter um certo comportamento diferente, né? E é importante a gente conhecer, né, esse comportamento do equino, beleza? Então aqui a gente tem algumas características, alguns comportamentos que vão indicar se um cavalo tem dor ou não, né? Um cavalo é muito agitado, que não fica quieto, né? Ansioso. Normalmente isso vai estar relacionado a uma dor aguda, né? Até mesmo moderada e severa. Uma dor leve, o animal não vai estar assim. Aquele animal depressivo, né? Mais apático, geralmente isso vai estar relacionado a uma dor crônica, né? Então a gente pode ter um cavalo muito agitado ou um cavalo depressivo, apático, né? Relutância em se mover, ficar rígido, sem interação com outros animais ou até mesmo na baia, né? Normalmente o cavalo na baia ele vai ficar no meio da baia ou na frente, né? E se ele ficar mais no fundo da baia, pode indicar que esse cavalo esteja com dor, né? O olhar fixo, as narinas dilatadas, né? Agressão contra outros cavalos ou até mesmo contra o próprio potro, né? Agressão contra pessoa que lida com ele, vocalização, a cabeça dele também mais baixa do que a linha dos ombros, cavalo, sinais de cólica, né, rolando, chutando abdômen, olhando para o flanco, se esticando, né, trocando muito de posição dos membros, né, uma distribuição anormal do peso, né, movimentos anormais, dorso arqueado, balançando a cabeça, balançando muito o rabo, são tudo isso daqui, né? Comportamentos que indicam que o animal está com dor. Só que, naturalmente, se você pega todos esses comportamentos aqui, ele fica no fundo da baia e ele está mais agitado do que normalmente. É importante que, na verdade, você olhar isso, é importante que você quantifique isso. Sempre é importante você quantificar o quanto que esse animal está sentindo de dor. Por quê? Animal, né, você tem uma quantificação, por exemplo, ele pode sentir dor numa escala de 0 a 5. Se você trata esse animal e você viu que ele estava com uma dor de 3, por exemplo, tratou esse animal, fez um analgésico nele, ele reduziu para 1, já foi uma melhora, né? Reduziu para 2, já foi uma melhora. Com essa coisa subjetiva de simplesmente olhar os comportamentos e avaliar o animal, acaba ficando um pouco subjetivo demais essa avaliação áutica. Então, mais para frente, a gente vai discutir uma tabelinha aí para avaliação de dor em cavalo. Aqui agora, que está realmente em alta, né, de 2013, 2015 para cá, é a expressão facial dos cavalos. A expressão facial que diz muito. E foi verificado muito isso, principalmente em animais de laboratório, e hoje em dia está trazendo essa avaliação de dor com expressão facial de animais de laboratório para outros animais. Por exemplo, em pequenos, hoje em dia tem gatos. Né? Em 2015 se fez esse estudo aqui, avaliando a expressão facial de equinos com dor. Né? E o que eles viram? Os equinos com dor, eles tinham orelhas assimétricas, né, e orelhas para baixo. Né? As orelhas elas vão estar em diferentes direções, ou elas vão estar na mesma direção, só que voltadas lateralmente para baixo. Não aquela orelha para trás, assim, que tipo, o cavalo tá bravo pra caramba, mas aquela orelha lateralizada para baixo, ela também pode, né, tá lateralizada e virada para trás, beleza? O olho, a gente vai ter um ângulo no olho, né? A gente vai ter uma tensão neste músculo aqui. E esse músculo aqui, como eu vou mostrar nas imagens, vai formar meio que um ângulozinho, né, no olho. Normalmente o olho do cavalo é redondo, né? E ele vai formar meio que um triângulo na parte de cima do olho, né, indicando uma tensão nesse músculo. E muitas das vezes, né, quando a gente tem uma tensão nesse músculo, a gente pode até mesmo começar a ver a esclera do cavalo. Né? O olhar do cavalo vai estar tenso, né? Isso eu acabo achando bem subjetivo de ver, tá bom? As narinas do cavalo vão estar dilatadas, mais na porção medial. Normalmente a gente tem uma conformação de vírgula, né, na narina do cavalo.
ela estando dilatada, a gente vai ter uma conformação mais relacionada aí, né, a um quadrado. Nas imagens eu acabo não vendo tanto um quadrado, eu só vi o quadrado em uma das imagens aqui, tá bom? Mas essa narina vai estar mais dilatada, né? É bom que vocês observem essa narina. E essa narina vai estar mais dilatada, vai ser mais visível, principalmente quando o cavalo inspira, beleza? A gente vai ter também alguma tensão aí nos músculos da mastigação, a tensão nos músculos da face, né, dos lábios, e essa tensão nesses músculos da face, dos lábios, vai fazer com que o lábio superior do cavalo ele fique mais afilado. E essa tensão nesses lábios também pode fazer com que o lábio superior fique mais retraído e o queixo do cavalo fique mais proeminente, um pouquinho mais para frente, assim, em relação ao lábio superior. Isso a gente vai ver numa foto mais para frente também. E a gente pode ter também uma tensão nos músculos da mastigação, principalmente nesses dois músculos, músculo zigomático e músculo canino. Esses dois músculos eu nunca tinha ouvido falar, admito para vocês. Fui pesquisar onde que eles estão, né? Eles estão aqui, ó. Este daqui é o músculo zigomático, aqui representado como 6, que é aqui, ó, zigomático. E este daqui, representado em 5, é o músculo canino, né? Então, a tensão destes músculos aqui vai fazer principalmente essas alterações que a gente vê aonde? Nas narinas, né? As alterações que a gente vê no queixo do cavalo, no lábio do cavalo, fazendo esse lábio ficar mais para trás, mais afilado, né? Então, a gente vê mesmo, né? Normalmente a gente consegue ver um pouquinho desses músculos no cavalo normal. Só que aqui, como esse músculo está tenso, a gente consegue até mesmo visualizar, né, esses músculos tensos no cavalo, beleza? Então aqui a gente tem um cavalo normal, né? E eu quero que vocês comecem a notar essas expressões que eu acabei de citar neste cavalo. Notem a distância entre as orelhas, né, do cavalo, que conforme a dor aumenta, essa distância vai aumentando. As orelhas, como eu falei para vocês, podem estar em posições assimétricas, voltadas para baixo, voltadas para trás, né, mas normalmente elas vão estar lateralizadas. Notem a angulação aqui que eu falei ao redor do olho, né? Aqui é um desenho, óbvio, mas aqui daria de ver a esclera desse cavalo, né? Então, notem que aqui, ó, a gente fez quadradinho ao redor do olho, não mais um olho redondo. Notem que a tensão dos músculos, né, faz com que a gente veja estes músculos aqui, músculo canino, músculo zigomático. O lábio do cavalo fique mais afilado, que não dá de ver tanto aqui no desenho, né? Ele fica aqui, ó, com um formato mais reto, digamos assim, né? Aqui, normalmente, esse formato é mais redondinho, e aqui, né, olhando de lado a cabeça do cavalo, ele vai ficar com um formato mais retilíneo, mais reto, beleza? E essa tensão aqui nos olhos também, nesse músculo aqui dos olhos, ela pode também fazer com que o arco zigomático fique mais proeminente, né? Então, esse acidente ósseo aqui do arco zigomático fique mais proeminente, a gente consiga ver mais ele, beleza? E, por último, a alteração das narinas, né? Então, a gente começa a ver uma narina mais dilatada, principalmente na inspiração, beleza? Então, aqui, resumindo novamente tudo que eu falei para vocês, nessa apresentação aqui vai ficar gravada e tal. Então, daí vocês podem voltar e ver aqui cada aumentada aí entre as orelhas, né? Essas orelhas vão estar em posições assimétricas, voltadas lateralizadas. Essa tensão ao redor do olho, né, levando a um olho mais triangular, digamos assim, uma tensão dos músculos aí, levando ao aparecimento desse músculo canino e músculo zigomático, uma distância maior, uma maior abertura das narinas, e aqui um formato mais quadrado, né? E aqui tenho duas fotos do mesmo cavalo, né? Antes da aplicação da capacina, não lembro se é esse o nome correto da medicação, mas é uma medicação que ela promove uma inflamação local e promove dor, é utilizada em animais de laboratório. Então aqui foi aplicada essa medicação antes e depois da aplicação, né? E daí a gente vê um cavalo aí, né, com uma expressão facial de dor, então o olho aqui mais quadrado, a gente consegue aqui visualizar esses músculos da face aqui bem mais tensos, né, consegue perceber realmente aqui, ó, notem que aqui parece que realmente esse músculo aqui está bem mais proeminente do que aqui,
né, que seria o músculo zigomático aqui, ó, né, particularmente, eu não notei tanta diferença assim, mas notem aqui mais afilado, que também a narina mais dilatada, né? As orelhas, não citei das orelhas agora, enfim, é expressão te dizer bastante. Aqui, outro cavalo, né? Que este cavalo aqui era para vocês falarem, eu ia dar 30 segundos para vocês falarem quais são as características que vocês conseguem ver nesse cavalo. Quais são as características, olhando assim rapidamente, aí, questão de 10, 15 segundos, que vocês conseguem detectar nesse cavalo com dor, né? Claro que tipo, aqui a gente não está olhando, né, o cavalo se mover, ou tipo, consegue olhar um lado da face ou outro. Aqui é uma foto, então é algo estático, né? Tipo, por essa foto aqui desse mesmo cavalo, a gente vê que as duas orelhas estão em posições assimétricas, né? Elas estão voltadas mais para baixo, estão lateralizadas. Ou talvez esse cavalo esteja com dor. O olhar dele, aqui eu consigo ver um olhar tenso, né? Mas isso, como eu falei para vocês, é muito subjetivo, muito particular. O olho dele eu consigo ver um pouquinho quadradinho aqui, não tanto, assim. Os músculos aqui eu consigo ver eles, né? Desse cavalo aqui, está muito dilatada, né? A narina desse cavalo aqui está muito dilatada. E aqui ele faz algo que eles falam que é brincar com a boca, então ele fica meio que mexendo com a boca e tal, né? Que daí dá para ver que a boca dele está um pouquinho aberta aqui, né? Nessa foto aqui a gente vê que a boca dele é bem afilada mesmo, né? Bem fininha ali na ponta, indicando essa tensão nos músculos da face, beleza? E agora, novamente, esse cavalo aqui tá com dor ou não tá com dor, né? Novamente aí, dá 10 segundos para vocês olharem para a cara desse cavalo e ver se ele tá ou não tá com dor, né? Daí, quando eu apertar aqui, eu vou indicar o que basicamente eu consegui ver as orelhas assimétricas, né? O olhar dele aqui quadradinho, os músculos aqui a gente consegue delimitar bem esses músculos da face, e aqui essa parte da narina dilatada, né? Mas, novamente, a variação de dor ela é muito subjetiva, tá? O que para mim pode ser que não está dilatado, para vocês pode ser que está dilatado, tá bom? E essas escalas que tem, né, de avaliação facial, notem que, tipo, eu tô falando para vocês, o que eu acho e tal, né, isso já tem uma certa pontuação, tá? Então, aqui a gente tem que não está presente, moderadamente presente, obviamente presente, né? Então, aqui a gente já tem essa escala, que é a escala Grimace, tá? É uma escala de avaliação facial, ela se dá tanto para animais de laboratório, quanto para equinos, quanto agora está sendo desenvolvida já uma para felinos, né? Então, aqui novamente, posição das orelhas, né? As orelhas para trás, lateralizadas, né? O olho também, aqui nessa escala, pontua se o olho está fechado, né? Quanto mais fechado o olho está, maior vai ser a dor, digamos assim, desse paciente. A tensão em cima do olho, então, se a tensão em cima do olho está, esses músculos em cima do olho estão muito tensos, a gente consegue ver o arco zigomático, né? E se a gente consegue ver o arco zigomático certinho, isso já é obviamente presente, tá? Aqui o que pronunciado, essa boca, esses músculos aí da parte de cima dos lábios vão estar mais contraídos e o queixo do paciente vai estar mais para frente, né? Os músculos da mastigação aqui, obviamente, é que eu falei para vocês, seria o músculo canino zigomático e as narinas, né? Então aqui é basicamente uma escala quantificando tudo isso facialmente falando, né? Que eu falei para vocês até agora. E juntando essa parte de avaliação de dor e tal, principalmente essa avaliação de dor com a face, com as expressões faciais, a gente tem uma escala, ela ainda não foi validada, não foi estudada, mas segundo os autores de duas revisões que eu acabei lendo, eles acabam adotando essa escala no hospital de origem deles, né, que seria em Zurique,
E, segundo os autores, né, esta escala aqui ela acaba sendo melhor que as outras, porque a gente não tem a parte de parâmetros fisiológicos, né, de frequência cardíaca nem nada, e a gente tem comportamentos de dor gerais, generalistas, entende? Por exemplo, assim, quando a gente falava dos estudos que avaliavam dor em pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas, a gente tinha que uma maior pontuação aquele paciente que trocava de membro, justamente porque o que doía era o membro, né? A gente não consegue pegar essa escala que tem uma maior pontuação em troca de membro e colocar ela num paciente submetido a uma cirurgia de laparotomia, porque esse paciente submetido a uma cirurgia de laparotomia não vai ter esse comportamento de troca de membro, né? Então a gente não pode especificar tanto uma escala, né? Então aqui essa escala ela vem com o intuito de justamente tirar essa especificação, né, de tipo determinadas cirurgias e tirar essa parte de parâmetros fisiológicos, beleza? E nela a gente tem já a avaliação de expressões faciais, um dos parâmetros, né? Avaliações de comportamento, né? Que são aqueles comportamentos que eu citei lá no início para vocês, atividade, né? O equino vai estar explorando o meio, ou ele vai estar sem se mover, deprimido e tal. Localização do equino dentro da baia, né? A postura dele, se ele troca muito de membro e tal, né? Se ele fica andando na baia, a posição da cabeça dele, né? Atenção a uma área dolorosa, a interação com o meio, com o observador e a resposta frente à comida. Beleza? Não vou citar parâmetro por parâmetro, né? Essa palestra aqui vai ficar salva e depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês o artigo de revisão, da onde eu tirei essa escala aqui, tá bom? Bom, então, falando isso, né, terminado isso de avaliação, a gente avaliou o animal e agora a gente vai falar basicamente da nossa gama de fármacos que tem aí para tratar e aonde que esses fármacos vão entrar no tratamento, na terapia, né, na analgésica dos equinos. O primeiro deles que a gente vai falar, e de cara o mais usado de todos, são os anti-inflamatórios não esteroidais. Os anti-inflamatórios não esteroidais, o mecanismo deles de ação que eles promovem, analgesia, né, é justamente lá na transdução do sinal. Então, quando a gente tem a lesão tecidual, a gente tem a membrana sendo quebrada, né? Essa membrana fosfolipídica, né, os fosfolipídios presentes nessa membrana quebrada, digamos assim, vão ser metabolizados pela fosfolipase A2 em ácido araquidônico. O ácido araquidônico ele vai cair no metabolismo das ciclooxigenases, beleza? A gente tem duas ciclooxigenases, vou chamar de COX a partir de agora, a COX-1 e a COX-2. A COX-1 ela é chamada constitutiva e ela participa dos processos fisiológicos, como, por exemplo, secreção de muco no estômago, regulação do tônus vascular renal, né? De algumas atividades de questão de coagulação também, né? Seriam as tromboxanas, no caso. Mas, enfim, a COX, né, as prostaglandinas geradas pela COX-1, essas são as prostaglandinas ditas fisiológicas, beleza? Já a COX-2, ela vai gerar prostaglandinas ditas patológicas, né? E a COX-2, ela vai estar expressa mais em tecidos inflamados, beleza? A COX-1 está expressa em todos os tecidos, a COX-2 ela vai estar expressa mais naqueles tecidos inflamados, beleza? Entretanto, todavia, porém, mesmo a COX-2, né, tendo essa divisão entre COX-1, prostaglandinas fisiológicas, COX-2, prostaglandinas inflamatórias, a gente tem um meio termo que é meio, não digo tenebroso, mas meio confuso, né? A COX-1, ela também é responsável pela produção de prostaglandinas fisiológicas, assim como a COX-2, ela produz as prostaglandinas inflamatórias, ela também é responsável pela produção de algumas prostaglandinas fisiológicas. E a COX-1, que é responsável pela produção de prostaglandinas fisiológicas, também é responsável pela produção de prostaglandinas inflamatórias. Como assim? Nessa imagem aqui vai ficar um pouco mais nítido, né? A COX-1, ela vai produzir prostaglandinas fisiológicas e sua maioria na parcela de prostaglandinas fisiológicas.
e a COX-1 inflamatórias, né? E aonde? Qual que é o significado disso, clinicamente falando? É que se a gente usa, né? Você deve estar pensando, então vamos usar um anti-inflamatório no esteroidal, COX-2, que isso vai manter todas as prostaglandinas fisiológicas, que o paciente vai ficar super bem e vai ficar ok. Na verdade, não. Se a gente usar uma enzima, né, totalmente COX-2, que iniba totalmente a COX-2, vou estar inibindo também alguns processos fisiológicos, principalmente renais, né? E alguma coisa também aí do trato gastrointestinal, mas vai ser principalmente a nível renal, que talvez eu veja esses efeitos adversos. Então, mesmo os anti-inflamatórios não esteroidais mais novos, meloxicam, não tão novo assim, mas na medicina de equinos é relativamente recente, firocoxib, que é um COX-2 seletivo, mesmo esses mais recentes, mais novos, né, eles ainda assim vão ter efeitos deletérios. Se usar durante um período muito prolongado, se usar uma dose muito maior do que a recomendada. Eles não são livres de efeitos deletérios. Em menor proporção, sim, mas não são livres de efeitos deletérios. E outro ponto importante também é a questão analgésica. Né? Notem que se eu usar um COX seletivo, a inflamação vai cessar totalmente, porém a dor, né, ela ainda vai persistir um pouco, né? Um pouco de dor meu paciente vai ter, mesmo que eu use o anti-inflamatório estável. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a COX-1, ela também está relacionada à produção de prostaglandinas relacionadas à dor também, né? Então, mesmo naquele paciente que eu estou usando firocoxib, eu ainda posso ter dor, né? Mesmo que ele seja somente COX-2 seletivo. Bom, então a gente tem, né, falando dos fármacos propriamente ditos, a fenilbutazona e flumixin, são basicamente os dois mais utilizados disparadamente na medicina de equinos, né? Porém, esses dois, a fenilbutazona e flumixin, eles não são COX seletivos, eles vão inibir em igual proporção COX-1 e COX-2, beleza? O meloxicam, ele vai inibir 3 a 4 vezes mais a COX-2 do que a COX-1. O firocoxib, 200 vezes mais. Então, a gente tem que estes dois aqui, eles são mais seletivos para COX-2, beleza? E hoje em dia, eles não são COX-2 seletivos, eles não bloqueiam especificamente COX-2. Lembra que eu falei para vocês no slide anterior? Em relação ao COX-2, COX-1, que o COX-2 seletivo também inibe COX-1. Então, hoje em dia, vocês vão achar mais o termo COX-2 preferencial. Ele vai bloquear preferencialmente a COX-2, mas o preferencial significa que ele também vai bloquear a COX-1, beleza? Então, aqui a gente pode ter efeitos adversos, principalmente a níveis renais, né? Com os pacientes tomando esses fármacos, aumentando aí a consideração sérica de creatinina, né? A gente cavalos, principalmente, os efeitos adversos no que tange ao trato gastrointestinal, o paciente desenvolvendo gastrite e úlcera, né? Claro que vai ser maior com o dos COX não seletivos, mas com estes outros dois aqui, eu ainda posso ver esses efeitos em doses maiores também e em doses e em uma posologia errada, beleza? Algo muito interessante do meloxicam, que eu acabei achando um estudo que sugere, né, que a farmacocinética do meloxicam pequeno, uma vez ao dia. Ele sugere, né, veja bem, sugere, não é nada muito nítido, né, que a posologia do meloxicam em cavalos tem que ser 2 vezes ao dia, porque o clearance, né, a metabolização e excreção do meloxicam é maior nos equinos, beleza? Então, talvez o meloxicam, quando feito em equinos, tem que ser feito em 2 vezes ao dia, beleza? Mas isso é algo talvez, tá? E não saiam por aí aplicando meloxicam 2 vezes ao dia no cavalo, beleza? Hoje em dia ainda o cargo-chefe de equinos é fenilbutazona e flumixin. Algo muito interessante que tem alguns estudos, né, que verificaram que do ponto de vista clínico, né, animais com laminite clínica, que a fenilbutazona teve a mesma resposta, né, do que os animais receberam firocoxib no que tange a desfecho de analgesia, de melhora da laminite. Então, firocoxib, né, talvez por ter menores efeitos colaterais, talvez seja melhor. Mas a fenilbutazona ainda é bem mais barato, né? Então, tem que sempre levar em consideração isso também. Beleza, então agora a gente vai partir para outros analgésicos, né? Os alfa-2 agonistas. Muito conhecidos por serem fármacos sedativos,
mais algo que vocês têm que ter como sedativos, eles possuem um potencial analgésico também. Essa fotinho aqui, claro que muito mais simples, vocês viram lá no segundo slide meu, né? Tinha capa, primeiro slide, né, com as partes ali da dor. Vocês viram essa fotozinha aqui, bem mais simples, quando eu falei de modulação. Então, aqui nessa foto, agora, o que difere? Difere que eu tenho os receptores alfa-2 aqui e aqui também. Os receptores alfa-2 eles estão na membrana pré-sináptica e na pós-sináptica. Uma vez ativados esses alfa-2 nessas membranas, eles vão hiperpolarizar essas membranas e vai inibir com que aqueles neurotransmissores excitatórios sejam liberados. E vai aqui também, ele vai hiperpolarizar essa membrana, fazendo que aquele neurotransmissor que foi liberado, né, não despolarize essa membrana, beleza? Então, na medula, né, esses alfa-2 agonistas vão ter esta atuação aqui, beleza? Os alfa-2 agonistas, né, lá no locus coeruleus e tal, eles vão inibir a liberação de norepinefrina e tal, promovendo a analgesia tanto na medula, desta forma aqui, quanto a analgesia central também, beleza? Essa analgesia, ela acaba sendo, né, de uma menor duração do que a sedação. Então, se a gente fala que a sedação da xilazina, né, dura 60 minutos, a analgesia da xilazina vai durar 20, 30 minutos. A mesma coisa vale para a detomidina, e hoje em dia a dexmedetomidina é muito utilizada em pequenos, né, mas ainda pouco utilizada em medicina de equinos por questão de custo mesmo, beleza? Então, a utilização dos alfa-2, né? Como foi para vocês, eles vão ser usados como sedativos, principalmente uma sedação confiável, uma sedação adequada, uma sedação muito boa em equinos, né? E também eles vão ser utilizados como analgésicos, né? Principalmente por esses mecanismos centrais e na medula espinhal de analgesia, beleza? Me fugiu a palavra. Ah, tá. Esses alfa-2 agonistas e tal, eles vão promover uma analgesia, né? Principalmente quando a gente fala analgesia visceral, que é algo que falta um pouco nos opioides, né? Opioides que eu digo morfina, metadona e meperidina. Butorfanol é outros 500, mas que falta em alguns opioides. Então, os alfa-2 agonistas vão promover o que a gente chama principalmente de analgesia visceral. Aquele animal que tem uma víscera distendida, né? Ele vai ter uma analgesia daquela víscera distendida, porque a víscera em si, ela não sente dor ao corte, ela sente dor à pressão. Então, se a gente tem uma víscera e corta ela, o teu paciente não vai sentir nada. Se a gente tem uma víscera na mão e pinça ela, o teu paciente vai sentir uma dor exorbitante, porque você está pressionando essa víscera. Então, quando o equino está com cólica, está com as alças intestinais dilatadas, ele sente muita dor. E aonde que entra o alfa-2 agonista, né? Claro que depois de diagnosticada a cólica, né? Isso o Joanes conversa com vocês em aula e tal, eu estou falando aqui tratamento da dor. A parte clínica, né, daí é outros 500, tá bom? Então, depois de diagnosticada a cólica, eu preciso fazer um analgésico nesse equino, isso vai entrar em cirurgia e tal. Sempre pensa no alfa-2 agonista, mas sempre tem em mente também os efeitos deletérios deles. Né? Efeitos estes, principalmente cardiovasculares, que a gente vê lá na disciplina de farmacologia. Redução de débito, redução de frequência cardíaca, bloqueios atrioventriculares, efeito bifásico na pressão arterial, beleza? Então, os alfa-2 agonistas promovem uma excelente analgesia visceral. Diversos estudos provam isso, né? Que colocam balões lá no intestino do cavalo, enchem esse balão vai estender essa víscera, eles fazem o alfa-2 agonista, avaliam a dor nesse cavalo e veem que esse cavalo, consequentemente, tem menores scores dolorosos do que aquele cavalo que recebeu placebo, beleza? Algo muito interessante dos alfa-2 agonistas é o seu uso epidural, né? E aqui entra um ponto que eu aprendi na palestra, foi que a xilazina por via epidural, ela vai reduzir a CAM tanto de cirurgias de membro pélvico, quanto de cirurgias de membro torácico. Olhem só. A xilazina vai reduzir a vaporização de agentes inalatórios durante o transoperatório, vai promover a analgesia, até mesmo de membros pélvicos, membros torácicos, né? Isso é algo muito interessante quando a gente fala dos alfa-2 agonistas por via epidural, porque ele vai promover analgesia, uma analgesia longa, né? Uma analgesia que pode chegar, no caso da xilazina, de 2 a 3 horas, né? E ele vai promover essa analgesia
durante um longo período e vai promover essa analgesia sem sedação, no caso da xilazina. Porque por via epidural, no caso da xilazina, a gente tem uma dose menor e uma absorção sistêmica também menor. Então a gente usa normalmente por via epidural 0,2, 0,3 miligramas por quilo, né? E esse 0,2, 0,3 miligramas por quilo, uma parcela significativa, mas menos que os outros alfa-2, vai ser absorvida. Então, a sedação que o equino apresenta é uma sedação menor, beleza? No caso da detomidina, não. No caso da detomidina, a dose para ter a mesma analgesia que a xilazina, que a gente tem que usar, é a mesma dose que a gente usa para sedar o cavalo. Então, naturalmente, o cavalo que a gente faz detomidina por via epidural, ele vai apresentar um score de sedação maior do que o cavalo que a gente faz a xilazina, né, por via epidural. E durante o transoperatório, né, se a gente precisa de analgesia, né, esses agentes eles são utilizados, né, para promover a analgesia transoperatória e também para o seu efeito redutor de CAM, redutor de vaporização de agente inalatório, né? Então, se a gente reduz a vaporização do agente inalatório, a gente tem uma redução na depressão que a anestesia causa naquele paciente, né? E, consequentemente, a gente, às vezes, tem um melhor desfecho naquele caso, tá bom? Então, aqui é uma revisão que eu acabei lendo, né, para realizar, para dar essas informações para vocês, tá? É uma revisão bem interessante para quem trabalha diretamente com cavalos e tal, né, que é a utilização dos alfa-2, né, para tratamento de dor em cavalos. É uma revisão bem interessante, se eu não me engano é de 2012, né, mas não saiu muita coisa de lá para cá com o alfa-2 em cavalo, tá bom? Beleza. A gente tem os opioides também. Os opioides eles são muito utilizados na medicina de pequenos, né? Dentro dos opioides aí a gente tem morfina, metadona e fentanil como os agonistas totais. A gente tem também meperidina, que eu esqueci de colocar aqui, me desculpem, tá? Morfina, metadona e fentanil como agonistas totais, ou seja, eles ativam todos os receptores opioides. A gente tem o butorfanol, que é o mais utilizado, né, na rotina de equinos, que ele é um agonista kappa, veja bem, agonista kappa e antagonista mi, tá? Por ser um agonista kappa e antagonista mi, ele vai ter menos efeitos adversos, né, em tese, teoricamente falando, e ele também vai ter uma eficácia menor, beleza? Eu já explico um pouquinho sobre eficácia. E a gente tem a buprenorfina. A buprenorfina ele é um agonista parcial, ele vai se ligar com uma alta afinidade ao receptor Mi, né? Só que como ela tem uma alta... Ele vai se ligar ao receptor Mi, mas ela tem uma alta afinidade. O que significa dizer que ela tem uma alta afinidade? Que ela se liga a esse receptor e para ela sair dele não é fácil, beleza? Não é fácil de tirar a buprenorfina do receptor. Então, esse receptor Mi ele vai estar novamente lá na medula espinhal, né, inibindo a liberação de neurotransmissores excitatórios, hiperpolarizando a membrana pós-sináptica. Esse receptor Mi ele também vai estar na periferia, esse receptor Mi ele vai estar no sistema nervoso central, ele vai estar em diversas vias aí da dor. Então, os opioides eles vão atuar basicamente quase que em todas as vias da dor, né, que a gente tem. Eles podem ser utilizados até mesmo pela via intraarticular, aquele paciente com artrite e tal. Você quer utilizar alguma coisa para analgesia, você pode utilizar um opioide por via intraarticular mesmo, né? Que ali na cápsula articular você vai ter, né, a inflamação acaba gerando uma maior expressão de receptores opioides nessa cápsula articular, e daí é onde você vai ter uma maior analgesia também, beleza? Algo interessante que eu acabei lendo é com relação aos adesivos de fentanil. Os estudos são contraditórios ainda, então acho que no futuro, talvez aí na medicina de equino se intensifique, né, esses estudos e tal. Mas a utilização de adesivos de fentanil, né, então você faz a tricotomia do animal, cola o fentanil na lateral do animal ali, e esse adesivo de fentanil fica liberando fentanil ao longo do tempo, então tu não precisa ficar fazendo medicação direta, né, nesse paciente. O que eu achei de estudos é que em equinos pequenos isso funciona. Equinos grandes, né, equinos maiores aí, que não são potros, esses adesivos de fentanil acaba tendo que usar muito adesivo e onde você acaba tendo que a concentração plasmática se aproxima da concentração que promove a excitação, né? Então, nesse ponto aí, o fentanil ainda, por isso que eu falo que ainda vai sair alguns estudos no futuro com relação aos adesivos de fentanil.
beleza? Com relação à eficácia que eu falei para vocês, né, aqui a gente tem 3 curvas, dose e resposta, né, dose e efeito, do fármaco A, B e C, né? É como se o fentanil ele fosse o fármaco A, né? Ele é mais potente do que todos esses aqui, né? Então, ele tem um efeito máximo de 100%, né, com uma dose menor. O fármaco B e o C seriam, por exemplo, o B, o butorfanol, e o C, a morfina. O butorfanol, ele é mais potente que a morfina, mas potência é relacionada à dose. Então, a dose do butorfanol, para promover o mesmo efeito que a morfina, é uma dose menor, beleza? Entretanto, o fármaco C ele é mais eficaz. A morfina é mais eficaz que o butorfanol. Para uma dor severa, para uma dor de uma cirurgia ortopédica, cólica, né? Cólica não, desculpa. Para uma dor de uma cirurgia ortopédica, né? A morfina ela acaba sendo muitas vezes melhor do que o butorfanol, né? O butorfanol ele acaba sendo bem bom para analgesia visceral. Então, por isso que a associação de alfa-2 e butorfanol ele acaba sendo excelente para promover analgesia pré-equíneos com cólica, beleza? E agora a gente vai falar de algumas polêmicas, tipo o gol do Inter, né, contra o Vasco, que o cara de certeza que estava impedido, né? Para quem vê futebol sabe, né, que isso daqui para quem é flamenguista foi um roubo descarado. Mas falando em polêmica, né, de opioides, basicamente, a gente tem essas 3 polêmicas aqui, que seria a excitação, né, que os opioides eles promovem excitação em equinos, né? Isso se dá devido aos estudos que verificaram isso, que afirmaram isso, serem estudos antigos e usarem doses cavalares de opioides em cavalos, né? Hoje em dia, as doses que a gente usa, né, acima de 0,2 miligramas por quilo, o cavalo ele começa a andar mais na baia, né? De 0,05 até 0,1, o cavalo não tem esse comportamento, beleza? Normalmente, essa excitação que eles verificaram era associação de doses cavalares, doses enormes, assim, tipo 0,66, 1 miligrama por quilo, né? E cavalos sem dor, animais rígidos, né? Animais rígidos, eles podem apresentar esse comportamento, quando faz o 0,2, de andar na baia, andar mais, né, na baia. Né? Mas, se o animal tem dor, dificilmente ele vai apresentar essa excitação. Mas algo que se preconiza é, se você for usar opioide, tente usar um alfa-2 antes. Ou, né, o acepran, a cepromazina, ela acaba inibindo também isso. Porque o antagonismo dopaminérgico está relacionado à inibição dessa excitação, beleza? A gente tem também a questão de motilidade, né? Os opioides eles são consagrados aí por redução de motilidade, mas daí aqui eu acho que é muito querendo culpar os opioides por algo que todos os outros fármacos causam, né? A anestesia, de maneira geral, causa redução de motilidade, né? A dor causa redução de motilidade, os alfa-2 agonistas causam redução de motilidade, né? Então, os estudos, né, que falaram assim, tem um estudo lá que saiu que falou que o uso de morfina, né, aumenta em 4 vezes o risco de cólica no pós-operatório. Mas, na verdade, né, nesse estudo, tinha todos os outros fármacos também atuando. E, recentemente, saiu um estudo que comparou equinos submetidos a cirurgias diversas e equinos submetidos a somente anestesia para ressonância, né? E no estudo eles viram que a morfina utilizada não se relacionou à cólica no pós-operatório, e o que se relacionou à cólica no pós-operatório foi a cirurgia. E por cirurgia, você quer dizer anestesia de maneira geral, utilização ou não de opioides, utilização de alfa-2, utilização de ketamina, utilização de agente inalatório, né? Você quer dizer o conjunto da obra, né? Então é muito complicado a gente culpar somente os opioides por esse aumento de incidência de cólica no pós-operatório, beleza? Os opioides, quando se usa no transoperatório, eles até mesmo no pós-operatório foi visto que eles melhoram os scores de recuperação, porque esse animal ele está com analgesia, né? E com relação aos efeitos redutores da CAN, da redução de agentes inalatórios, nenhum estudo achou que os opioides reduzem a CAN, mas todos esses estudos foram feitos com animais vivos. A pergunta que fica é, animais clinicamente, né, submetidos a uma determinada cirurgia, a gente teria essa redução de CAN? Isso daí é algo que eu acho que vai ser debatido no futuro e tal, ou não, enfim, mas é algo que a gente pensa quando olha esses estudos que avaliam essa redução de CAN, beleza? A lidocaína, né, a gente está chegando no finzinho da palestra já, a lidocaína, ela acaba tendo um mecanismo de ação analgésico meio incerto, né,
A lidocaína que eu falo para vocês aqui, na verdade, ela não é feita para bloqueios logo regionais, ela vai ser feita por via intravenosa, via sistêmica, beleza? O mecanismo de ação dela, que promove a analgesia por essa via, ela acaba sendo meio incerto ainda, mas se sabe que a lidocaína por via sistêmica, ela promove um efeito anti-inflamatório, e esse efeito anti-inflamatório, opinião pessoal minha, tá? Opinião pessoal. Ele acaba sendo relacionado ao efeito analgésico dela, porque tem alguns estudos que foi visto, né, que a lidocaína ela é bem consagrada como agente pró-cinético, né? Então, pós-operatório de equino com cólica, tu usa a lidocaína para reduzir refluxo, para aumentar a motilidade desse paciente, para restaurar, né, a motilidade desse paciente e tal. Tu acaba usando a lidocaína. E foi visto que equinos que não tem inflamação, não tem cólica, não tem nada no trato gastrointestinal, a lidocaína não tem nenhum efeito pró-cinético. E eles atribuíram esse efeito pró-cinético da lidocaína ao efeito anti-inflamatório dela. E eu acho justo também a gente atribuir o efeito analgésico dela a esse efeito anti-inflamatório dela, beleza? E na medicina humana, já foi visto muito que a lidocaína ela é muito boa para cirurgias abdominais, cirurgias que envolvem víscera, beleza? Né? E cirurgias ortopédicas ela acaba não sendo tão boa assim por via sistêmica, beleza? E o efeito dela em medicina de equinos já é bem visto isso, né? Tem 2, 3 estudos que avaliaram isso e acabaram verificando resultados positivos. O efeito dela como redutor da vaporização de agentes inalatórios. Então, tu usa menos agente geral, né, quando tu usa a lidocaína por infusão contínua em equinos. Por último, a gente tem... Por último, não, vai ter mais tramadol. A gente tem a ketamina, né? A ketamina, lembra do receptor NMDA, lá que eu falei para vocês. Ela acaba antagonizando esse receptor aqui. Esse é o principal mecanismo de ação da ketamina. Ela tem outros mecanismos de ação também. Ela tem um certo, né, mecanismo de ação em receptores opioides. Ela acaba inibindo a recaptação de serotonina, norepinefrina, dopamina, que acaba tendo uma participação aqui na medula, na analgesia, mas eu acabei não entrando nesse mérito, né? Mas o que vocês levam dessa palestra é isso: ketamina, antagonismo em NMDA, e isso vai ser importante principalmente mesmo em doses subanestésica. Então, os pontos que você vai lá induzir o cavalo com ketamina, além de ele estar anestesiado, ele vai ter um pouco de analgesia da ketamina, beleza? A dose anestésica, ela não exclui o efeito, né, analgésico, beleza? Então, por que isso é importante? Eu quero manter um cavalo, um pós-operatório com uma certa analgesia, eu posso manter ele com infusão de ketamina, que ele vai estar acordadão, vai estar de boa, beleza? E a ketamina ela vai ser muito importante, interessante nos casos de dor severa, cujo tratamento anterior, né, com opioide, alfa-2 e anti-inflamatório não deu certo, em casos onde a gente já tem uma sensibilização, em casos onde a gente já tem uma hiperalgesia, uma sensibilização principalmente central, porque a ketamina, esse receptor NMDA, né, ele está relacionado principalmente à memória e aprendizado, né? Então ele está relacionado também à memória de dor, essa sensibilização central, essa dor crônica. Então é onde a ketamina, né, vai ter um melhor papel, um melhor desfecho. E a gente tem o tramadol também. O tramadol aí ele acaba não sendo tão bom em pequenos animais, com exceção do paciente felino, mas aqui em equinos ele acaba sendo bom principalmente pela metabolização dele. Porque o tramadol, o que é bom no tramadol é o metabólito dele, o M1, que é o O-desmetiltramadol. Em equinos eles produzem uma quantidade boa de O-desmetiltramadol. Então esse O-desmetiltramadol ele tem um certo efeito opioide. Claro que bem menos do que a morfina, mas ele tem um pequeno efeito em receptores opioides, beleza? E, além disso, ele inibe a recaptação de serotonina e norepinefrina, o que acaba sendo um outro mecanismo de ação de analgesia, beleza? Então, tudo que eu falei até agora, né, tudo isso que eu falei, a gente vai juntar lá naquele primeiro slide, nas diferentes vias da dor, né, onde a gente tem diferentes fármacos, né, atuando em diferentes momentos daquele processo álgico, beleza? E aqui é onde a gente vai ter a nossa terapia, a nossa analgesia multimodal, utilizando diferentes fármacos para atuar em cada um destes pontos aqui, beleza? Eu não vou falar nada de terapias integrativas, mas notem aqui que o toque, a massagem ou vibrações, eles vão ativar essas fibras A beta, né? Assim como a acupuntura vai inibir nessa transdução de sinal. Então,
fica aí o adendo para terapias integrativas, terapias, né, adjuvantes. Então, segundo a OMS, o tratamento da dor, né, ele tem que seguir mais ou menos estes degraus aqui. Uma dor leve, né, um anti-inflamatório não esteroidal, você pode usar o adjuvante em qualquer momento, né? Adjuvantes, no caso, seria o tramadol. Tramadol eu considero um adjuvante, né? Lidocaína, ketamina, né? Então, estes fármacos você poderia utilizar em qualquer momento, né? Que ele vai dar um auxílio, aumentar a analgesia, né? Primeiramente um anti-inflamatório, depois um opioide fraco, né? Mais um anti-inflamatório não esteroidal, depois um opioide forte, um anti-inflamatório não esteroidal e sempre pensando aí nos adjuvantes em conjunto, beleza? Aqui são diferentes sugestões, né, de protocolos, diferentes sugestões de protocolo analgésico, principalmente não anestésico, né? Protocolos analgésicos para diferentes situações de rotina, castração ortopédica, ovarectomia, laminite, artrite, celulite. Beleza? E o que vocês têm que levar, né, dessa palestra é, primeiro de tudo, avaliação. Avaliação sempre. Não tem como saber se o animal está com dor se tu não avaliar.
Professor, tá me ouvindo? Sim, Samuel, estamos ouvindo. Aí eu tive que ingressar com o meu celular, porque a internet aparentemente caiu e não quis voltar. Não, sem problema, Samuel. Mas acho que estava no finalzinho, né? Se quiser finalizar, então, a gente abre para as perguntas ali. Pode ser? Uhum, tá. Ah, perfeito. Só deixa eu ver aqui se... Aí, que o som aqui tá um pouco baixo. Então, ali no último slide, a única coisa que eu queria dizer, né? Não vai dar para mostrar o último slide, mas a mensagem da palestra é justamente que o que importa, o importante é justamente a avaliação dolorosa, né? A avaliação álgica. E uma vez que você avalia o paciente, ele tem dor, o que importa é você tratar a dor. E, novamente, a avaliação de novo. Avaliação, tratamento e avaliação. Avaliação, tratamento, avaliação. Sempre assim. Né? Não adianta de nada você avaliar o paciente ver que ele está com dor e não tratar, e não adianta de nada você não avaliar e tratar a dor a esmo, né? A Deus queira. Então, isso que é o mais importante, né? Que acho que para vocês levarem nessa palestra essa informação. É basicamente isso, professor. E assim eu fico aberto às dúvidas e às perguntas. Bem, Samuel, agradeço então a sua disponibilidade e vamos colocar aí para abrir um tempinho para as perguntas. Quem quiser se manifestar pode abrir o microfone ou pode fazer a pergunta pelo chat também, tudo bem? Uma coisa eu vou acompanhando aqui pelo chat, tá, Samuel? Tranquilo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu tenho. Tudo bem, Lorenzo? Samuel? Primeiramente, parabéns aí pela palestra, cara. O Samuel, já chegou a ver alguma coisa sobre o uso de acetaminofeno, do paracetamol para cavalo? Eu dei uma lida que eles estavam começando a utilizar, mas eu não sei muito do efeito. Eu só vi que utilizavam, principalmente casos de laminite com associação, mas é meio novo, assim, o conceito, sabe? Até por droga de mercado no Brasil, por exemplo, é bem difícil, né? Sim. Mas Eu, eu não sei se chegou a ver alguma coisa. eu viria dois pontos de limitação, assim, cara, porque o cavalo ele é muito similar ao gato, né? Tipo, não é que o cavalo é similar ao gato, é que normalmente o que acontece no gato de tipo limitação, sabe? Acontece no cavalo, só que tipo com, né, um gato tem 3 quilos, um cavalo tem 500 quilos. Essa é basicamente a diferença. Então, tipo, por exemplo, quando a gente pega o tramadol para cachorro é muito ruim, tipo, não serve para nada, entendeu? Tramadol para gato é excelente. Tramadol para equino é bom, entendeu? Justamente por causa do metabolismo dele, o tramadol, entende? Quando a gente pega outros fármacos também, o acepran para gato, cara, não cede a nada. O acepran para equino não cede a nada. O acepran para cachorro cede horrores, entende? O alfa-2 agonista, né, agora que está em alta, dexmedeto, que é um alfa-2 agonista que hoje em dia está sendo amplamente utilizado na rotina de pequenos, para gato é excelente. O alfa-2 prequino, há muito tempo a gente viu o alfa-2 prequino como sendo um fármaco excelente, entende? E daí nessa pegada eu ficaria com um pouco de receio de usar o acetaminofeno, né, o paracetamol para prequino, porque para gato ele é muito tóxico, né? Eu ficaria tipo, putz, será que para equino ele também não é tóxico? A gente só não chegou ainda na dose tóxica, entende? E o paracetamol, ele cairia na mesma classe dos anti-inflamatórios não esteroidais. Ele ficaria junto da fenil, junto do flunixin, junto do melox, junto do firocoxib. E eu acho que, tipo assim, tratamento com fenil, com flunixin não, tratamento com os anti-inflamatórios não esteroidais conhecidos, ele acaba sendo um tratamento bom. E é um tratamento que, por exemplo, eu fiquei meio espantado ao ler o estudo que falou que firocoxib era igual fenil, entende? Tipo, pô, então, você tem um fármaco que é tão bom quanto a fenilbutazona, só que com menores riscos de efeitos adversos, por que não usar, entende? Daí eu faço esse questionamento. Se talvez o paracetamol causa os mesmos efeitos adversos, né, que o paracetamol para gato tem esse mesmo risco, por que tu vai usar esse fármaco se tem outros que têm menos efeito adverso, né, e com um potencial analgésico já consagrado, entende?
Esse é o questionamento que eu faço, tipo, com talvez o uso do paracetamol pré-equino e tal, entende? O único pé atrás que eu tenho seria, né? Perfeito. Obrigadão, Samuel. Mais alguma pergunta, pessoal? Ou dúvida? Muito bem, não temos mais dúvidas ou perguntas. Gostaria que vocês, quem pudesse, abrir as câmeras, a gente pudesse uma salva de palmas para o Samuel, e depois fazer uma foto aqui para o final. É a única maneira, né, Samuel? Desse modelo não tem outro jeito, né? Verdade. Tem que ser palma online, né? Ô, professor Dietrich. Presença internacional, hein, Samuel? Opa, Grande abraço aí, Dietrich. parabéns aí pela palestra, foi muito legal, interessante. E agradeço pelo convite. Sempre que possível a gente vai estar conectado aí com vocês aí. E vamos ver se em breve a gente começa a trazer um povo aí de Santa Catarina para cá. Que tal? Opa, com certeza, né? Ah, legal. Vamos ver o Alex ali, se mais alguém puder abrir a câmera. Aí o Lorenzo. Joia. Então, uma salva de palmas aí para o Samuel. Obrigado, gente. Só não bate porque eu tô seguindo o celular. E vamos fazer uma foto aí do Clube do Bolinha agora, né? Eu vou dar um print screen na tela aqui só para depois a gente colocar lá nas redes sociais. Vamos lá. Congelar, então. Vamos ver se ninguém saiu com o olho fechado. Joia. Perfeito. Samuel, mais uma vez, gostaria de te agradecer pela palestra, disponibilidade, né, do seu tempo, ter aceito o convite. Muito obrigado mais uma vez. Sempre que você me precisar, estamos aí. Tá, muito obrigado. Grande abraço. Até mais. Parabéns, Samuel. Bom trabalho. Obrigado, professor. Até mais, pessoal. Um grande abraço Tchau, a tchau. todos.